Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que para mim ele é um dos fundamentos da doutrina espírita. Até para vocês que estão no curso, é importante depois até dar uma aprofundada, né? Porque nós vamos falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. No Evangelho, ele é bem curtinho. Nós vamos ler aqui rapidinho e depois nós vamos tecer algumas considerações a respeito. Vamos lá. Ele fala assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àquele que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Nós temos aqui dois aspectos bem interessantes. O aspecto ao qual Jesus ele se refere ao reino de Deus e às diversas moradas, a quantidade enorme de possibilidades. Não vamos aqui atribuir uma localização geográfica na coisa, tá? E Kardec já traz a situação, já traz a explicação para um campo mais amplo de conhecimento. Ou seja, as condições em que vivemos hoje, elas vão definir o estado em que vamos nos encontrar na erraticidade. Maravilha? Tá. O que é erraticidade, né? Erraticidade é um lugar? É um local definido? É algo onde as pessoas vão após a morte? Não. Erraticidade é uma condição. É uma condição em que o espírito ele vai estar agregado no plano espiritual de forma que ele tenha condições de repensar, de avaliar as coisas. Ou seja, não possui um local específico e também não possui um tempo específico de duração. Ou seja, se a gente parar para pensar, algumas coisas que se falam dentro da doutrina espírita fazem muito sentido. Por exemplo, uma delas, o umbral. Umbral todo mundo já ouviu falar, né? O que é o umbral? É o nosso inferno espírita. É a tradução do inferno católico para o espírita, é isso? Tá, então vamos deixar assim. Então essa é uma condição que a gente tem que analisar. O Livro dos Espíritos, posteriormente, a gente vai estar lendo algumas questões. É interessante a gente estar refletindo sobre elas. Por quê? Se a gente fala numa localidade específica, tem que ter um fundamento para isso. E tem que ter uma base. O espírito errante. Se a gente está falando de erraticidade, a gente tem espírito errante. Se a gente está falando aqui da diversidade, né? Cadê? Dos diferentes estados da alma na erraticidade, nós temos que estar analisando quem são essas almas e o que estão fazendo lá. Então, nesse caso, nós estamos falando de espíritos, de almas, né? Espíritos errantes. Aí o pessoal faz uma diferenciação entre alma e espírito, sendo espírito e alma, o espírito encarnado. Mas a gente vai focar
em espírito e alma como sendo a mesma coisa. Então nós temos que, para se estar numa determinada localização, nós temos que facilitar a coisa, tá? Vamos dar um exemplo. André Luiz, todo mundo conhece? André Luiz, ele foi para onde quando desencarnou? Umbral. Umbral. Segundo o que consta nas obras dele. Umbral. Até então não se conhecia essa palavra, né? Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele foi para onde? Todo mundo só pensa no umbral, né? Só pensa no inferno. O pessoal só pensa na tradução do inferno para o espírito, umbral, né? Bezerra de Menezes, ele é uma prova, né, de condição da alma em que ele pode se encontrar na erraticidade. Todo relato que a gente fala ou ouve sobre Bezerra de Menezes é o quê? Que pela sua conduta em vida, a sua vida como médico, a sua vida como político, a sua vida como espírita, essa foi a que mais pegou. A sua vida como espírita favoreceu para que logo após seu desencarne ele já tivesse consciência plena. Ou seja, aquele período de perturbação que a gente lê na doutrina espírita, dizem que foi mais ou menos em torno de 1 hora. E eu acho que é especulação, mas que seja em torno de 1 hora. Kardec, ele fala em coisa de 1 dia, 2, algumas semanas. Perfeito. Se ele conseguiu ficar em torno de 1 hora, imaginem bem o grau de evolução, o grau moral de Bezerra de Menezes. Em contrapartida, André Luiz, que também foi médico, segundo ele, passou 8 anos nas regiões da erraticidade. Vamos esquecer agora o umbral, tá? Nas regiões da erraticidade. Por quê? Porque a mente dele estava ligada no sofrimento. A mente dele estava ligada na materialidade. Ou seja, se a gente está falando na nossa condição de alma, nós vamos pensar como nós estamos hoje e como nós vamos estar após o nosso desencarne. Todo mundo aqui está tranquilo? Tá, né? Tá difícil, né? Tá difícil, né? Então vamos pensar da seguinte forma, rapidamente. Todos os sofrimentos que a gente tem hoje em vida vão definir exatamente o grau e a localidade em que nós vamos nos colocar após o desencarne. Legal isso, né? Se tiver todo mundo bem aí, tranquilo, não tem por que ter medo do tal do umbral. Não tem por que ter medo, tá todo mundo tranquilo, todo mundo trabalhando no bem, né? Todo mundo altruísta, todo mundo desapegado dos bens materiais, né? Tirando do bolso para dar para os pobres, tá uma maravilha. Então, 1 hora Bezerra de Menezes vai ser pouco, vai ser 15 minutos, alguma coisa desse tipo, pá, a gente já está com a lucidez plena da coisa. Bom, mas vamos lá, então a gente já sabe o que é erraticidade e o que é o espírito errante, tá? O espírito errante não é aquele que está errado, simplesmente. Não é o espírito que erra, é aquele que está na condição de erraticidade, aquele que está reavaliando a sua condição para que ele possa preparar uma nova reencarnação. Então esse espírito errante, ele vai ter condições, segundo a sua vontade, de estudar ou se unir a mentes com o mesmo tom vibratório. Aí nós vamos ver essa questão, porque o espírito ele adora vales, né? Vale tudo, né? É vale do suicida, é vale do pinguço, é vale do espírita, é vale do vale, é vale que não acaba mais, tá? Mas Kardec não fala em vale, Kardec fala em sintonia. Na psicografia que nós temos aqui de sexta-feira é interessante. Os espíritos que se manifestaram através da psicografia, eles não falam de umbral, eles não falam de vale do suicida. Eles falam em repetição constante do momento em que se mataram. Quando eles mal percebem, eles estão novamente com pensamentos em cima da ponte e pulando. Sofre, 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 não tem ninguém gemendo ao lado.
não tem inferno, não tem aquele monte de espírito suicida, né? Não tem vale escuro, não tem nada. Ele vai novamente para a condição em que ele se manifestou, se joga novamente. Então ele fica naquele eterno retorno. Nietzsche ele tem uma teoria que é mais ou menos assim: se nós queremos algo de bom na nossa vida, nós poderíamos pensar que existe uma lei, poderíamos pensar que se existisse uma lei de eterno retorno, o que nós gostaríamos para nós? Se eu faço algo ruim e eu sei que ele vai retornar constantemente, esse ato, não o retorno do ruim para mim, mas se eu faço algo ruim e eu sei que existe uma lei do eterno retorno, eu vou repetir novamente esse ato. Eu vou repetir novamente esse ato. Então, se eu quero ter momentos felizes, se eu quero ter uma vida tranquila, eu teria que me moralizar, fazer com que eu esteja consciente que aquilo que eu faço é bom para mim e bom para todo mundo. Ótimo. Teríamos então uma lei do eterno retorno. O bem que eu faço, eu estaria fazendo constantemente. É meio utópico isso, mas é um fato que ele pensa, tá? No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar em torno de 20 questões que tratam estritamente do termo errante. Tá? O nome errante... Boa noite. O nome errante, ele é tratado mais ou menos em 20 questões. É perfeito isso. Tá? Por quê? De todas essas 20 questões, ele vai abordar a condição em que o ser humano se encontra, a condição em que o ser humano pode se encontrar devido à sua personalidade. Ele vai falar sobre questões do tipo, existe estudo lá em estado de erraticidade? Existe sofrimento no estado de erraticidade? Existe felicidade no estado de erraticidade? Então nós vamos estar analisando tudo isso de alguma forma. Uma coisa importante a se salientar: espírito errante é espírito inferior? É espírito ruim? Não é espírito ruim, não é espírito inferior. Por quê? Porque o errante é aquele que se desencarnou apenas e ele vai do outro lado fazer a análise das coisas. E se a gente for falar em personalidade, numa rápida olhada à nossa volta, nós vamos ver uma multiplicidade muito grande de temperamento. Gente que a gente julga boa, melhor que a gente que a gente julga má, pior que a gente, e a gente mesmo, né? Que a gente não é nem tão ruim e nem tão bom, né? A gente é mais ou menos, né? Então vem lá, então ele não é um espírito inferior. A questão da instrução. Como que é feita a instrução de um espírito errante? Existem cursinhos? Kardec não fala de cursinho no plano espiritual. Kardec não fala de cursinho ao modelo que nós começamos a enxergar nas literaturas espiritualistas. Kardec diz que é o momento em que o espírito ele entrevê o seu passado, porque a nossa memória ela começa a ficar mais ativa, e aí nós vamos ter dois fatores bem interessantes. Se eu sou um espírito que tem uma certa lucidez, eu vou entrever o meu passado, vou entender algumas coisas que era para mim ter feito nessa existência, e eu vou perceber aonde eu falhei e aonde eu acertei. Simples. Se eu sou um espírito que estou apegado a determinados vícios, eu vou começar a não entrever as coisas que eu deveria ver sobre erros e acertos. Eu vou começar a me localizar pela afinidade de energias junto com outros espíritos. Isso é interessante, porque Kardec ele fala isso, né? É bacana, né? Porque aí você começa a falar, não, peraí, a gente não precisa buscar muita coisa fora da doutrina espírita para entender o que a gente tem aqui. É que muitas vezes as palavras que são colocadas por outros autores são mais convidativas. Elas são mais convidativas porque favorecem a nossa reflexão, ou pelo menos a nossa idealização da coisa. Então nós temos aqui, ó. Vamos lá.
Primeiro, na questão 224b, a duração do estado de espírito errante, ela está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Interessante aqui que a gente vai analisar o seguinte: nós não temos a noção de céu e inferno, purgatório, que é uma questão atávica mesmo, é uma questão que a gente tem dentro da gente, do qual a gente fala, puxa vida, se algo pode ser me imposto como expiação, então é como se fosse o inferno, é como se fosse o purgatório, né? Que tanto falavam na doutrina, na religião católica. E ele diz aqui o seguinte, que a duração do nosso período na erraticidade, ela é condizente com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade. Nós não temos livre-arbítrio aqui para fazer o que a gente quiser. Nós não vamos analisar as coisas e nós vamos pesar se é bom para mim ou se é ruim. Então a duração do nosso sofrimento, ela é proporcional ao livre-arbítrio. Se eu quero continuar num determinado estado, ninguém pode fazer nada. Eu vou continuar sofrendo de acordo com aquilo que eu desejo, e ponto. Algumas vezes a gente tem um pensamento salvacionista, né? A gente quer salvar o mundo quando a gente se beneficia das coisas, mas a gente não consegue. Porque se a gente conseguisse, os próprios mentores, eles conseguiriam retirar muitos espíritos que nesse momento estão em regiões sintonizadas por afinidade. Ou seja, o livre-arbítrio, o sofrimento, o apego material, o apego ao dinheiro, o apego a qualquer tipo de vício vai fazer com que a gente, no estado de erraticidade, fique ali, fixado. Até que, pela purgação, né, dos nossos erros, o que é a purgação dos nossos erros aqui? É o sofrimento mesmo, né? Todo mundo que sofre, mas sofre muito, todo mundo que tem perdas, que perde muito, vai chegar uma hora que ele vai falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu preciso de ajuda, eu preciso modificar a minha condição. E é onde a pessoa toma um certo ânimo para que ela possa modificar o rumo, ter uma nova direção. Então vejam bem, se eu sou uma pessoa aqui, nesse momento, que eu sofro por tudo, tudo me causa dor, tudo é culpa dos outros, tudo eu tenho desânimo, tudo faz com que o nosso estado psicológico fique adulterado, se altere, automaticamente nós não conseguimos sair dessa faixa vibratória, porque é uma questão de pensamento, e nós vamos continuar num determinado sofrimento. Então hoje a psicologia, ela trata do quê? Ela trata das doenças da alma. Ela trata das doenças da alma, as dificuldades que o ser humano tem em lidar consigo mesmo, através do diálogo, através da compreensão, através de possíveis técnicas que façam com que a gente mude o nosso objetivo de vida, mude a nossa forma de comportamento. Isso é muito importante a gente reconhecer. Por quê? Quando a gente fala em plano espiritual, quando a gente fala no nosso estado da alma, na erraticidade, nós vamos estar falando em livre-arbítrio. Se aqui nós temos quem nos oriente, muitas vezes na erraticidade nós também temos quem nos oriente, mas eles só se aproximam de nós para a orientação quando nós decidimos, através da prece, através da mudança de pensamento, chamá-los, evocá-los. Aí sim, é o que nós vamos chamar de benfeitores, de anjos guardiões. Fora isso, cada um, segundo a sua vontade, cada um seu livre-arbítrio, vai ficar lá no cantinho, sofrendo ou não. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui tem a ver com as obras espiritualistas que a gente enxerga, tá? Ele fala aqui sobre mundo transitório na espiritualidade, tá? O que é o mundo transitório para um espírito errante? O mundo transitório é o local em que a gente se encontra, tá? A Kardec, ele trata como se fossem pequenos acampamentos. Ele chama de bivac, né? Pequenos acampamentos, onde o espírito
buscando se conscientizar de algumas coisas, ele tem condições de se instalar naquele local, não definitivamente, e através das suas reflexões, das suas deduções, ele vai modificando, vai adquirindo mais conhecimento e depois ele sai de lá em busca de uma nova encarnação. Lembra que eu falei como que o espírito aprende? É muito simples. O espírito em estado errante, o que ele faz? Ele tem toda a liberdade. Então ele tem condições, se ele é um espírito que busca de alguma forma o aprendizado, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar condições para isso. Ele vai se aproximar de pessoas que de repente tragam, como hoje, numa simples palestra, palavras que o orientem, que tragam uma nova perspectiva. Então nós vamos ver hoje que espíritos são trazidos em palestras, em centros espíritas ou igrejas, ou onde quer que seja, para ouvirem coisas que eles não estão acostumados muitas vezes. Tá? Ora, se é um espírito que já é um pouco moralizado, ele já não vem muitas vezes para as primeiras etapas, para as primeiras orientações. Ele vai para reuniões onde os espíritos sejam mais instruídos, ou os encarnados sejam mais instruídos, para também coletar informações e se preparar para uma nova encarnação. Ou seja, é um ciclo constante. Então, se existe essa diferença grande de personalidade na erraticidade, existe aqui também. E qual que é o nosso objetivo como encarnados aqui nesse plano? O nosso maior objetivo é dar a mão um para o outro e seguir adiante. Mas sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Se eu quero, eu posso, eu tenho acompanhamento para isso. Se eu não quero, eu não quero. O sofrimento é meu, ninguém tira ele de mim. Beleza? O assunto ele é amplo, tá? Isso até para o curso cabe 2, 3 aulas aí brincando. Beleza? Então é isso. Obrigado por hoje, tá?